Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. No programa de hoje vamos continuar falando de educação e para isso nós vamos receber a professora e pesquisadora Leiliane Ferreira. Ela é natural de Afuá e vem desenvolvendo uma pesquisa muito interessante que nós chegamos a conhecer e chegamos até esse tema que a gente continua aqui repercutindo o episódio anterior. Então, professora Leiliane, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. Para começar e para a gente iniciar esse debate, essa conversa, gostaria que você se apresentasse para os ouvintes e contasse um pouco sobre você, como mulher ribeirinha de Afuá, suas origens e suas vivências antes de se tornar a pesquisadora que vem trabalhando com essas temáticas. Olá, ouvintes do Eco Marajó, é um prazer estar aqui. Eu sou a Leiliane, sou uma mulher de pele clara, cabelo liso, uso óculos e tenho estatura mediana. Eu nasci na região ribeirinha, mais especificamente no Rio da Raó, pertencente ao município de Afuá, na Amazônia Marajoara, ou Arquipélago do Marajó, como alguns conhecem, que fica no estado do Pará. E é onde eu considero a minha morada. Logo, eu sou uma mulher ribeirinha, afuaense e marajoara. Eu sou de uma família de 5 irmãos, filha do João, que é catraieiro, e da Udileia, professora, neta do Julinho, da Benedita e da Maria. Essa minha relação com os meus me remete muito à minha infância, que foi uma infância muito feliz, onde eu tive a felicidade de morar no lugar que eu considero mais lindo, lugar onde eu pude crescer em contato direto com a natureza, seja na casa dos meus pais ou na vila dos meus avós, Benedita e Julinho. Lugares onde eu aprendi a nadar, a pescar, a plantar e a remar, onde eu aprendi a valorizar o vento que sopra nas folhas e bate nas árvores, onde eu aprendi a respeitar o vai e vem das marés, o canto dos pássaros, o barulho dos barcos nos rios e todos os conhecimentos que foram passados a mim e multiplicado através de gerações. Então, essa minha relação com o rio e com a natureza demarcam essa identidade ribeirinha que eu carrego em mim, e me fazem querer estar aqui de onde eu falo, na minha casa, na beira de um rio, em diálogo direto com a natureza. É um lugar maravilhoso, mas que ainda vivencia e enfrenta algumas dificuldades, principalmente em relação ao acesso à educação. Dificuldades que, como ribeirinha, eu ainda vejo crianças e jovens enfrentando ainda hoje. Uma delas é o transporte para chegar até a escola. Eu precisava me deslocar pelo menos 4 horas pelo rio para poder chegar à escola às 7 da manhã. E essa é a mesma realidade que algumas crianças ainda vivenciam até hoje. Então, essas inquietações, elas me movem e me fazem tomar algumas decisões. Uma delas é querer fazer educação verdadeiramente para essas populações. E a outra situação é a gente ainda precisar sair da nossa região para ter acesso a um curso de graduação, que foi o que eu fiz. Em 2014, eu tive que me mudar da minha cidade para ir cursar o curso de graduação no município de Macapá, que foi o curso de licenciatura em Química, por onde eu me formei. E hoje eu sou professora da mesma universidade que eu estudei, que é a Universidade do Estado do Amapá. Certo, professora. Agora falando sobre a sua dissertação, Afuadizando a Educação em Ciências. Conte pra gente um pouco sobre esse trabalho e alguns dos principais pontos que você abordou dentro dessa pesquisa. Todas as inquietações que eu relato anteriormente, elas me fazem querer continuar na educação. E um dos resultados é a dissertação Afualizando a Educação em Ciências, que eu concluí em 2023. Falar da dissertação é falar de mim,
né? Porque o aspecto principal dessa pesquisa é que ela não existe isolada da Leiliane, né? Não existe pesquisa e Leiliane. A pesquisa, ela é sobre mim, sobre os meus pais, sobre os meus avós e sobre todos os afuaenses. Porque a pesquisa, ela atravessa as nossas vivências e as nossas inquietações em relação à educação que é oferecida aqui na nossa região. Então, ela faz parte de mim e é uma tentativa de contribuir com a minha área de pesquisa, que é a educação em ciências, com os povos ribeirinhos, que são as minhas vivências. O termo afualizando é um termo que eu adotei para pesquisa e é um neologismo que foi criado pela escritora ribeirinha afuaense Rose Show, e ele significa as ações e tudo que se produz sobre Afuá, né, através das palavras dela. E as ações da Rose Show são ações culturais e de resistência que fazem a gente querer afualizar cada vez mais a educação, especificamente a educação em ciências, daí a escolha desse termo. A primeira contribuição que eu trago para esse trabalho, dentre elas, são contribuições históricas e identitárias, porque eu demarco e trago um levantamento sobre a ancestralidade marajoara, presente no arquipélago do Marajó, aqui na Amazônia Marajoara, colocando os nossos ancestrais, os povos marajoaras, como povos que detinham conhecimentos e sistemas complexos de organização geográfica, inclusive nos artefatos arqueológicos, que são vastos e que contam a nossa história, né? E conta que nós viemos de sistemas complexos, né? E de ancestrais que possuíam vasto conhecimento. Isso eu não vi nos livros de história e na minha educação básica. Um outro destaque é trazer a identidade ribeirinha afuaense, destacando a singularidade no nosso espaço. Primeiro na relação com o rio e na relação com as tecnologias sociais que decorrem dessa relação, como a criação das embarcações, do casco, da montaria, da catraia, da rabeta, da relação com as cores das casas e com as representações, que essa singularidade que é ser ribeirinho, ela demarca para o povo afuaense. E em terceiro, há um aspecto da educação da Amazônia Marajoara e especificamente no município de Afuá, que apresenta sistema de organização que ainda são centralizados nos modelos urbanos e eurocêntricos. Então, esse recorte que eu faço, esses três aspectos, eles direcionam o objetivo e a trajetória metodológica da minha pesquisa, em que eu manobro o meu remo e passo a olhar para o PPP, o Projeto Político-Pedagógico da única escola ribeirinha de ensino médio do município de Afuá, que fica no município de Afuá, mas fica às margens do rio Afuá, e para o documento curricular do Estado do Pará. A análise desses documentos, em que eu busco verificar e responder como é que as especificidades ribeirinhas estão colocadas, eles indicam a necessidade de uma inter-relação entre o campo das ciências da natureza e as identidades, as realidades e os conhecimentos dos povos ribeirinhos da nossa região. E esse aspecto não é só daqui, mas eu direciono o olhar para as nossas especificidades ribeirinhas. A partir disso, vem a contribuição da pesquisa, que é pensar a relação entre a interculturalidade e o ensino de ciências. Então, a educação intercultural, ela é uma abordagem que ela é pensada na América Latina e em outros países do sul global, que historicamente tiveram seus conhecimentos apagados e inferiorizados em relação ao conhecimento eurocêntrico e colonialista que vem dos países do norte global. Então, a contribuição da pesquisa é pensar como os saberes ribeirinhos eles podem estar dialogando na educação em ciências dentro do currículo escolar. Legal, professora. Agora, um ponto interessante do seu trabalho é a abordagem da educação intercultural que une diferentes saberes. Na tua opinião, quais são os maiores desafios para a escola da vida ribeirinha?
E aí, diante de toda essa diversidade afuaense, eu atribuo a possibilidade de se fazerem os diálogos interculturais na educação e ciências, buscando aproximar a realidade, os conhecimentos e as identidades dos povos ribeirinhos afuaenses ao ensino de ciências, em um diálogo que seja horizontal, inspirado sobretudo em Paulo Freire, na perspectiva da dialogicidade freiriana, que diz que o conhecimento ele tem que partir da realidade dos estudantes, né, para que eles possam dar significado àquilo que está sendo aprendido. E isso é algo que a gente valoriza muito no ensino de ciências. Isso é um desafio, claro, porque a gente pensar uma educação intercultural em uma escola que está assentada em uma base eurocêntrica, que foca unicamente nos conhecimentos escolares das realidades urbanas, está muito distante da realidade do estudante que mora numa região ribeirinha. Então, a centralidade do conhecimento científico está focada no conhecimento que é produzido fora daqui. Então, o estudante ele não se enxerga nos livros didáticos, ele não se enxerga no conhecimento que é repassado em uma aula de química, de física, e isso é um desafio muito grande. No entanto, a gente vem caminhando para reverter esse processo. Então, hoje nós temos muitos trabalhos na área de ensino de ciências, que vem revertendo, inclusive em outros trabalhos que inspiram, que é o que eu trago também como trabalho da Rose Show, que vem atuando no interior das escolas de educação básica aqui do município, no sentido de levar esse aspecto cultural da identidade ribeirinha que faz a gente valorizar cada vez mais as nossas raízes. E nas minhas pesquisas, agora como professora de universidade, eu tenho buscado levar essa possibilidade para a formação de professores de química. Inclusive, eu estou desenvolvendo e orientando uma pesquisa de ensino e de extensão no município de Afuá, em que a gente tem buscado alcançar mais crianças e jovens com a perspectiva de ter conhecimento de química e de ciências em diálogo com as suas vivências e principalmente sobre as suas necessidades, pensando na dinâmica com o rio, na qualidade da água e todos os conhecimentos que permeiam, né, essa compreensão do cuidar do seu espaço, porque a gente está vivendo num momento de crise climática, né, em um momento em que os povos ribeirinhos estão sendo mais afetados com essas mudanças e a gente precisa dessa conscientização maior e a educação e ciências ela pode contribuir nesse processo. Então, o diálogo intercultural, ele permite você compreender, né, o ensino de ciências a partir das suas vivências e da sua relação com a natureza. E eu espero que esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, eles disseminem cada vez mais, para que ele alcance mais e mais pessoas. Muito interessante mesmo. E para encerrar aqui, eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Então, Luiz, para finalizar, eu gostaria de agradecer a você pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui compartilhando os resultados dessa pesquisa e essa dissertação com um público tão especial. Eu estou muito feliz por isso, porque um dos objetivos da nossa pesquisa é que esses resultados eles alcancem mais pessoas, principalmente professoras e professores da educação básica, que enxerguem essa possibilidade não só no contexto de Afuá, mas no contexto de todo o arquipélago do Marajó e da Amazônia paraense como um todo, que a gente vê que é uma necessidade de disseminar cada vez mais possibilidade de se fazer uma educação transformadora e uma educação que seja verdadeiramente para as populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas. E então eu considero que esse espaço de diálogo é fundamental, né, para que a gente possa replicar essas possibilidades. E eu convido, né, que as pessoas leiam, podem me contatar para tirar dúvidas, ou compartilhar também experiências exitosas na área de educação e ciências ou em áreas afins na perspectiva da educação intercultural. Agradeço novamente o convite e um abraço a todos e até breve. Chegamos ao fim de mais um episódio do Ecos do Marajó e agradeço a professora Leidiane Ferreira pela sua participação, de compartilhar um pouco da sua experiência aqui com nossos ouvintes. E a você que nos ouviu aqui, muito obrigado. Continue seguindo, comentando, sugerindo temas e convidados. E a gente segue até o próximo episódio. Tchau, tchau.